Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos o nosso trabalho. Solicito ao vereador Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Solicito a primeira secretária, a vereadora Rosi Crestani, que realize a leitura do expediente. Boa noite a todos. Expediente de dia 8/6/2026. Ofício da Fundação Municipal de Esportes em resposta ao requerimento número 160 de 2026, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 142 de 2026 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 156 de 2026, de autoria do vereador Cezão do Taques. Ofício número 143 de 2026 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 63 de 2026, de autoria do vereador Gilson Guimarães. Ofício número 144 de 2026 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 65 de 2026, de autoria do vereador Gilson Guimarães. Ofício número 145 de 2026 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 71 de 2026, de autoria do vereador Gilson Guimarães. Ofício número 149 de 2026 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 63 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 58 de 2026, que institui a disciplina à servidão administrativa para a implantação, manutenção e operação de redes públicas de abastecimento de água e saneamento em áreas rurais e urbanas de extensão e da outras providências. Projeto de lei número 59 de 2026, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Projeto de resolução número 05 de 2026, que concede o título de cidadão benemérito a Silvano Sazinski. Tribuna Livre. Apresentação de trabalhos acadêmicos sobre o processo legislativo pelos alunos da primeira fase do curso de Direito da UGV. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Em razão das apresentações dos alunos da UGV nesta sessão, a ordem dos trabalhos será alterada com a apresentação da ordem do dia, antecipada ao grande expediente. Passamos, portanto, à ordem do dia. Senhor presidente. Vereador André. Solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 63 de 2026, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a custear as despesas e dar outras providências. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 63 de 2026. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador André. Só esclarecendo, nós fizemos recentemente uma lei em que todo projeto em regime de urgência, a gente pode convocar o secretário ou a pasta relacionada a vir dar explicações. Porém, no caso da Fundação de Esportes, como muitas vezes a gente depende de calendários das federações esportivas ou até mesmo da FESPORT, e os calendários são muito voláteis, muito variáveis, às vezes com um mínimo de 2 semanas
eles mandam as datas oficiais e o local, é muito imprevisível para a Fundação de Esportes. Então a gente acaba aceitando, no caso da Fundação, devido a essas condições que são alheias ao que a nossa Fundação Municipal de Esportes pode responder. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Está em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do referido projeto de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 58 de 2026, que institui a disciplina a servidão administrativa para implantação, manutenção e operação de redes públicas de abastecimento de água e saneamento de áreas rurais e urbanas de expansão e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 58 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 59 de 2006, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 59 de 2026. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 05 de 2026, que concede título de benemérito a Silvano Sacinski. Está em discussão? Não havendo que queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 05 de 2026. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 63 de 2006, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a custear despesas e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo que discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 63 de 2026. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, o vereador Marcos Homer, que faça a leitura dos requerimentos. Primeiramente, desejo boa noite a meus colegas vereadores, público que nos assiste, em especial os acadêmicos da UGV e funcionários da casa. Requerimento número 200, de autoria de toda a edilidade presente. Requerem que seja encaminhado ofício à excelentíssima senhora Zenilda Lemos, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de educação, solicitando as seguintes informações e documentos. 1. Envio da cópia integral do contrato vigente com a empresa responsável pelo transporte escolar na localidade de Rio do Pinho. 2. Cópia dos últimos laudos de vistoria semestral exigidos pelo Detran/SC e registros de manutenção corretiva e preventiva dos veículos que atendem à referida linha. 3. Esclarecimentos sobre as denúncias de moradores e pais de alunos relatando falhas recorrentes no sistema de freios e inoperância do cinto de segurança, bem como a informação de que os próprios pais realizaram reparos nos veículos. 4. Relatório detalhado das providências tomadas pela Secretaria de Educação no acidente ocorrido dia 2/6/2026, justificando por que não foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar imediatamente no local do sinistro. 5. Esclarecimentos sobre a decisão de encaminhar as crianças feridas para a escola para averiguação por funcionários em vez de garantir o atendimento médico especializado imediato. Coloco em discussão o requerimento. Como de toda utilidade, está aprovado o requerimento. Requerimento número 201, de autoria de toda a edilidade presente. Requerem que seja encaminhado ofício ao Tenente-Coronel Ricardo de Jesus Machado, comandante do 3º BPM, solicitando que avalie a viabilidade de intensificar a fiscalização dos veículos utilizados no transporte escolar em nosso município por meio de realização de inspeções e blitz surpresas, a verificação dos itens de segurança obrigatórios previstos no Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 13, artigos 136 a 139,
A presente solicitação decorre de denúncias recebidas de pais e moradores da localidade de Rio do Pinho que relatam preocupações com as condições precárias dos veículos que realizam o transporte de estudantes na região. Coloco em discussão o requerimento. Como de toda agilidade, está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Convido para que faça uso da tribuna a professora Camila Acker, que, posteriormente, os alunos da UGV observar a seguinte ordem. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, cumprimento na pessoa de Vossa Excelência os demais vereadores desta Casa Legislativa, cumprimento também os servidores, colaboradores da Câmara Municipal, autoridades presentes e os representantes da sociedade civil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores por esta oportunidade e o espaço aos nossos acadêmicos do curso de Direito da UGV de Canoinhas. É uma atividade apresentada nesta noite, foi desenvolvida dentro da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, no primeiro período do curso. Então, são acadêmicos recentes, né, vinculados agora à instituição. A gente destacou, e o objetivo dessa atividade é uma proposta apresentada pensando em viabilidade, adequação técnica ou condições de implementação, né, no momento. A gente gostaria de ressaltar que temos plena, sim, consciência de que os projetos apresentados hoje talvez necessitem, né, de adequação, de uma viabilidade, talvez não exista uma viabilidade imediata ou necessária, né, temos ciência disso. As propostas tiveram como objetivo apenas produzir, né, não somente produzir um texto legal, mas o verdadeiro objetivo dessa atividade foi trazer a percepção desses acadêmicos da necessidade, né, que eles percebem na comunidade, no dia a dia deles. Então, é mais do que produzir apenas um texto legal. Então, sabemos que muitos projetos talvez não tragam, né, a capacidade, o título técnico, todas essas questões necessárias que a gente sabe que um projeto de lei necessita. Mas, né, a proposta é a vivência deles no dia a dia que viabilizou isso, né? Foram as necessidades, o que eles percebem que o poder público precisa, né, de alguma forma verificar, ter um cuidado maior. Então, são propostas, a gente já teve o ano passado uma mesma dinâmica. A Câmara de Vereadores fez uma sessão itinerante, né, na UGV Canoinhas. Então, foi, né, de grande valia, e hoje, né, no ano 2026, estamos aqui visitando a casa para, da mesma forma, apresentar para os alunos, né, apresentar para vocês os projetos deles. Então, né, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, em nome da UGV também, o agradecimento, em nome do diretor da UGV Canoinhas, o professor Adailton, professora Fernanda Auerbach, né, a coordenadora acadêmica, a coordenadora do curso, a Daniele Borgesan. Agradecer também a professora Marisa Knopp, que está acompanhando hoje os alunos aqui nesta apresentação, nesta casa. E espero que tenhamos uma noite, né, com propostas que se tornem viáveis a essa Casa Legislativa. Os alunos apresentam e, posterior, nós enviamos, né, os projetos para qual, né, os vereadores que tenham intenção de levar à frente essas propostas, a gente possa traduzir isso em projetos de leis viáveis para o município de Canoinhas.
Temos outros acadêmicos também aqui presentes, não só de Canoinhas, mas de outras cidades. Então, eles fizeram projetos de leis que vão apresentar às suas câmaras de vereadores também, nas cidades vizinhas, Bela Vista do Toldo, Papanduva, Marjoara Vieira, Três Barras, mas eles estão acompanhando hoje a apresentação dos colegas aqui. E fica o nosso agradecimento aí pela disponibilidade de nos ouvir na noite de hoje, certo? Muito obrigada. Camila, professora, só peço porque a gente está fazendo uma sessão um pouco diferente. Boa noite novamente a todos. Se algum vereador quiser falar... Professora, pode permanecer um pouco, fazendo um favor? Porque a dinâmica hoje é um pouco diferente. Você viu que a gente teve só 2 requerimentos, já estava acordado entre os vereadores e não teve a discussão dos requerimentos, que normalmente a gente discute já para acelerar um pouco e dar mais tempo para vocês. E para vocês ficarem tranquilos na apresentação de vocês. Para a professora Camila, eu abro, se algum vereador quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Senão, eu vou começar a chamar os alunos por duplo para eles começarem a fazer a sua apresentação. E no final, os vereadores podem falar. Fica de acordo assim? Pode ser? No final daí? Então, tá bom. Obrigado, professora. Vamos lá, então. Anaene Clopas e Fernanda Bonacorso. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras e demais. Nessa oportunidade, venho apresentar uma proposta de projeto de lei para apreciação dessa Casa Legislativa. Lei Municipal da Semana a Capacitação Educacional para Alunos com Transtornos de Neurodesenvolvimento em Instituição de Ensino. A justificativa. Muitos alunos diagnosticados com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH, hipersensibilidade auditiva e outros transtornos do neurodesenvolvimento enfrentam dificuldades dentro do ambiente escolar, especialmente em instituições de ensino. Apesar da existência de leis nacionais voltadas à inclusão, ainda há falta de preparo de professores e profissionais da educação para lidar com as necessidades específicas desses estudantes. A ausência da adaptação pedagógica, paciência e treinamento adequado prejudica diretamente o aprendizado, o desenvolvimento emocional e a permanência escolar desses alunos. Além disso, muitas famílias relatam que as instituições de ensino não recebem acompanhamento suficiente do poder público municipal quanto à efetivação da inclusão escolar. Mesmo os profissionais que já possuem a capacitação na área necessitam de formação continuada, atualização e aperfeiçoamento constantes, considerando as mudanças nas metodologias de ensino e nas necessidades dos alunos neurodivergentes. Dessa forma, o projeto de lei busca garantir um ambiente educacional mais inclusivo, capacitado e humanizado, promovendo igualdade de oportunidades, atualização profissional contínua e respeito a diferenças. Agradeço a atenção de todos e a oportunidade de apresentar esse projeto de lei. Obrigado. Nicola Arantes e Maria Clara. Boa noite a todos. A minha dupla não pode estar hoje por motivos de saúde, mas eu vou apresentar sozinha. Bom, o projeto de lei tem o nome com Professor em Equilíbrio. A justificativa. Bom, esse projeto foi criado para ajudar os professores da rede pública municipal a cuidarem da sua saúde mental. Muitos professores enfrentam situações de estresse, pressão e cansaço no dia a dia, o que pode afetar o seu bem-estar e seu trabalho. Com apoio psicológico, orientação e com acompanhamento, os professores poderão ter mais qualidade de vida e melhores condições para exercer sua profissão. Além disso, quando os educadores estão bem emocionalmente, toda a comunidade escolar é beneficiada. Por isso, este projeto busca valorizar os profissionais da educação e oferecer suporte para que possam
desempenhar suas funções de forma mais saudável e eficiente. Obrigada. É isso. Obrigada. É a Nicole? Nicole? Obrigado. Isabela Figueiredo dos Santos e Pedro Henrique Pereira da Cruz. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e demais presentes. Nós viemos apresentar o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Capacitação para Pais Atípicos no município de Canoinhas. Esse projeto nasceu da observação de uma realidade enfrentada por muitas famílias na nossa cidade. Pais responsáveis por crianças e adolescentes neurodivergentes frequentemente enfrentam desafios diários relacionados ao comportamento, à inclusão escolar, ao acesso a tratamentos e ao conhecimento dos direitos garantidos por lei. Muitas vezes essas famílias recebem o diagnóstico, mas não recebem a orientação necessária para compreender e lidar com as necessidades de seus filhos. A falta de informação pode gerar insegurança, estresse familiar, dificuldades no desenvolvimento da criança e até mesmo situações de exclusão social. Nosso projeto busca justamente preencher essa lacuna, oferecendo capacitação gratuita, orientação e apoio às famílias, permitindo que elas tenham mais conhecimento, segurança e autonomia para enfrentar esses desafios. Além disso, investir na orientação das famílias significa investir diretamente no desenvolvimento das crianças e adolescentes, fortalecendo a inclusão social e educacional em nosso município. É importante destacar que este projeto não substitui serviços já oferecidos por instituições fundamentais do nosso município, como a APAI e outros profissionais da área da saúde e da educação. Essas instituições realizam um excelente trabalho no acompanhamento e desenvolvimento das crianças neurodivergentes. Porém, a criança passa grande parte do seu tempo dentro de casa, convivendo com seus pais e familiares. Se a família não souber compreender suas necessidades, lidar com comportamentos específicos, estimular o desenvolvimento e aplicar em casa as orientações recebidas dos profissionais, grande parte do trabalho realizado nestas instituições pode não alcançar todo o seu potencial. Por isso, entendemos que apoiar a família é tão importante quanto apoiar a própria criança. Quando os pais recebem a orientação adequada, eles se tornam parceiros ativos no desenvolvimento dos filhos, fortalecendo os resultados obtidos na escola, nos atendimentos especializados e na convivência social. Boa noite, seria isso. Obrigado. Ana Júlia Cosco e Fernando Antunes da Rosa. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores e aos demais. Apresentamos o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora do Domicílio, garantindo auxílios aos pacientes e acompanhantes em situação de vulnerabilidade econômica que necessitam realizar tratamento de saúde contínuo em outros municípios. Bom, a justificativa. O tratamento fora do domicílio consiste na disponibilização de deslocamento e auxílio de custo aos usuários do Sistema Único de Saúde e seus acompanhantes, quando necessário, para a realização de atendimento médico especializado de média e alta complexidade, em unidades próprias ou conveniadas pelo SUS. O programa foi instituído pela Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde e do Ministério da Saúde, no número 55, de 24 de fevereiro de 1999, que regulamenta a sua aplicação no âmbito do Sistema Único de Saúde.
O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Programa Municipal de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora do Domicílio, garantindo a assistência complementar aos pacientes e acompanhantes em situação de vulnerabilidade econômica, que necessitam realizar tratamento contínuo em outros municípios. O acesso à saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e deve ser promovido de forma efetiva pelo poder público. Entretanto, muitos moradores de Canoinhas precisam se deslocar para outras cidades em busca de tratamentos especializados indisponíveis ou com oferta limitada no município. Pacientes que realizam tratamentos contínuos, como hemodiálise, quimioterapia, radioterapia e fisioterapia especializada, enfrentam custos frequentes com alimentação, hospedagem e permanência fora do município, o que pode dificultar o acesso ao cuidado em saúde. Diante dessa realidade, torna-se necessário oferecer suporte aos pacientes encaminhados para atendimento em outras localidades, assegurando continuidade ao tratamento e reduzindo impactos financeiros às famílias. A proposta busca complementar o apoio já existente, promovendo a dignidade aos pacientes e acompanhantes, fortalecendo a equidade no acesso à saúde e contribuindo para que o tratamento ocorra de forma contínua e adequada. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente matéria. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Luana Erdinger Leite e Tiago Pereira da Costa. Boa noite a todos. Institui o Programa Municipal de Apadrinhamento Afetivo Laços de Canoinhas. Determina a criação do portal digital Canoinhas Acolhe para apoio ao serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e dá outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa combater um dos aspectos mais complexos da vulnerabilidade infanto-juvenil em nossa comarca: a invisibilidade social e comunitária de crianças e adolescentes inseridos no Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, de Canoinhas. Embora as diretrizes públicas garantam abrigo seguro, alimentação e acesso à rede de ensino, o isolamento institucional e a ausência de referências afetivas externas duradouras podem comprometer o desenvolvimento psicológico e a futura transição social desses menores. A proposta atua em duas vertentes integradas. Primeiramente, institui o portal digital Canoinhas Acolhe, aplicando a tecnologia governamental para sanar o desconhecimento público sobre as necessidades logísticas e materiais diárias da instituição de acolhimento. Ao centralizar listas de insumos urgentes, sem violar o sigilo e a dignidade das identidades tuteladas, democratiza-se o acesso à solidariedade civil de forma segura, eficiente e transparente. Em segundo lugar, a regulamentação do programa Laços de Canoinhas estrutura o apadrinhamento afetivo como política pública contínua no município. Historicamente, crianças mais velhas ou grupos de irmãos possuem taxas de adoção drasticamente reduzidas, alcançando a maioridade civil dentro das unidades de acolhimento sem a consolidação de uma rede de apoio externa. O apadrinhamento oferece a oportunidade de convivência comunitária real, inserção em ambientes familiares em fins de semana e suporte emocional que perdura após o desligamento institucional por idade. O arcabouço jurídico proposto está plenamente amparado no artigo 227 da Constituição Federal e nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se de uma matéria de evidente interesse público que distribui responsabilidades entre o Estado, o Poder Judiciário e a sociedade civil de Canoinhas, promovendo dignidade humana e inclusão social. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para sua devida aprovação. Obrigado pela atenção. Obrigado. Ana Clara Robes e Ellen Cristiane. Boa noite, senhor presidente, vereadores e demais presentes na casa. Gostaria de apresentar o projeto de lei que dispõe sobre a transparência sensorial em eventos públicos e privados realizados no município de Canoinhas.
A justificativa. Senhores vereadores, a presente proposta ela surge da necessidade de promover maior inclusão, previsibilidade e segurança às pessoas neurodivergentes e à população sensível a estímulos sensoriais intensos no município de Canoinhas. Muitas pessoas, especialmente indivíduos com transtorno do espectro autista, TDAH, transtornos sensoriais, ansiedade ou outras condições neurológicas, podem sofrer intenso desconforto físico e emocional diante de som excessivamente altos, luzes piscantes, efeitos visuais intensos, fumaça artificial, fogos de artifício e demais estímulos sensoriais abruptos. Atualmente, grande parte dos eventos públicos e privados não fornecem aviso adequado sobre a existência desses estímulos, impedindo que os cidadãos e familiares possam se preparar adequadamente ou decidir pela permanência no local. A proposta ela não cria despesas significativas ao município, não exige a criação de cargos públicos e não interfere nas competências privativas da União do Estado, tratando exclusivamente de matéria de interesse local relacionada à organização e fiscalização de atividades sujeitas à autorização municipal. Além disso, a medida ela busca garantir transparência ao público consumidor, ampliar a acessibilidade informacional, promovendo a inclusão social de maneira objetiva, proporcional e administrativamente viável. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa matéria. Obrigada pela atenção. Obrigado. Nicole Gabriele Cardoso de Lima e Kaique Schellbauer. Boa noite a todos. O nome da nossa lei é Lei Municipal de Proteção Comunitária e Reforço da Segurança dos Bairros. Justificativa. O presente projeto de lei tem como finalidade contribuir para a melhoria de segurança e da qualidade de vida da população do município de Canoinhas, por meio da identificação de demandas comunitárias e da articulação entre o poder público municipal, os órgãos de segurança pública e a sociedade. É importante destacar que a segurança pública constitui competência dos Estados. Nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, não cabendo ao município determinar o aumento de efetivo policial, criar obrigações para forças de segurança estaduais ou interferir em sua organização administrativa. Todavia, não possua competência para executar diretamente as atividades de policiamento. O município pode atuar como agente colaborador, identificando áreas com maiores índices de segurança, levantando informações de interesse público, encaminhando solicitações aos órgãos competentes, promovendo ações preventivas e incentivando a participação da comunidade na construção de ambientes mais seguros. Nesse sentido, a presente proposta não cria obrigação para o Estado, nem para as forças de segurança pública. Seu objetivo é estabelecer mecanismos de acompanhamento das necessidades dos bairros, permitindo que a administração municipal realize estudos, receba demandas da população, elabore relatórios sobre pontos críticos e encaminhe solicitações formais aos órgãos estaduais competentes para análise e eventual adoção das medidas cabíveis. Justificativa. O presente projeto incentiva ações preventivas que estão dentro da esfera da atuação municipal, como melhorias na iluminação pública, instalação de sistemas de monitoramento, recuperação de espaços públicos, campanhas educativas e fortalecimento da cooperação entre a comunidade e o poder público. A proposta respeita integralmente a repartição constitucional de competências, reconhecendo que a segurança pública é atribuição estadual, mas permitindo que o município exerça seu papel de apoio institucional, fiscalização das demandas locais e interlocução junto aos órgãos responsáveis, contribuindo para a construção de bairros mais seguros e organizados. Por essas razões, considerando o relevante interesse público da matéria e sua compatibilidade com a Constituição Federal, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei. Obrigado pela atenção. Obrigado. Letícia Fernandes Correia e Maria Eduarda Olsen. Boa noite, senhores vereadores.
dispõe sobre a campanha municipal de auxílio às pessoas em situação de rua durante o inverno no município de Canoinhas. O presente projeto de lei tem como objetivo promover ações de assistência a pessoas em situação de rua durante o inverno, período em que baixas temperaturas aumentam os riscos à saúde e à vida da população vulnerável. A proposta busca incentivar ações de acolhimento, solidariedade e apoio social, garantindo maior proteção e dignidade humana aos cidadãos em situação de vulnerabilidade no município. Além disso, o projeto fortalece a atuação conjunta entre o poder público, organizações não governamentais e a sociedade civil, permitindo a ampliação das ações de auxílio durante os períodos de frio intenso. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa matéria. É isso. Obrigada pela atenção. Obrigado. Éder Diogo Martins e João Gabriel Langer. Boa noite a todos, presidente da Câmara, vereadores, todos os demais. Nosso projeto de lei, ele dispõe sobre a regulamentação da circulação de equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos, bicicletas elétricas e ciclomotores no âmbito do município. Os patinetes elétricos, no caso. Estabelece normas de segurança, fiscalização e a convivência no trânsito urbano e dá outras providências demais que a Guarda Municipal poderia fiscalizar. Boa noite a todos. O presente projeto de lei visa regulamentar a utilização crescente de equipamentos de micromobilidade urbana no município, buscando equilibrar inovação, mobilidade sustentável e segurança pública. O aumento do uso de bicicletas elétricas, patinetes e ciclomotores exige regras de circulação para prevenir acidentes e garantir a conveniência segura entre pedestres, ciclistas e motoristas. A proposta respeita os limites constitucionais da competência municipal, atuando de forma suplementar à legislação federal de trânsito, especialmente ao Código de Trânsito Brasileiro e às resoluções do CONTRAN. Muito obrigado a todos. Obrigado. Emily Yasmin Chipak e Gabriel Schneider. Gabriela. Boa noite, senhor presidente e os senhores vereadores. A gente vai apresentar sobre o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Apoio e Monitoramento de Idosos que vivem sozinhos no município de Canoinhas e dá outras providências. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como finalidade criar o Programa Municipal de Apoio e Monitoramento de Idosos que vivem sozinhos no município de Canoinhas, visando garantir maior proteção, acompanhamento preventivo e qualidade de vida à população idosa em situação de vulnerabilidade. Atualmente, muitos idosos vivem sozinhos e enfrentam dificuldades relacionadas à saúde, mobilidade, abandono, isolamento social e falta de apoio familiar. Em diversas situações, essas pessoas acabam ficando desassistidas em momentos de emergência, necessitando de atendimento rápido e acompanhamento contínuo do poder público. O projeto busca fortalecer a rede municipal de proteção à pessoa idosa por meio de visitas domiciliares quinzenais, atendimentos emergencial por telefone e aplicativo de mensagens, além da atuação conjunta da assistência social, saúde, CRAS, SAMU, Defesa Civil e demais órgãos competentes. Além do acompanhamento preventivo, a proposta também pretende combater situações de negligências, violência e violação de direitos, promovendo dignidade, segurança e acolhimento aos idosos do município. A presente proposta encontra fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana,
previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e nas garantias asseguradas pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Obrigada. Obrigado. Giovana de Fátima Ronos Correia, Júlia Eduarda Trape Fragoso e Cauune Daniele Machado. Boa noite a todos. Cumprimentamos o presidente dessa casa, os vereadores presentes, servidores e demais participantes. Nosso projeto propõe uma parceria. Institui projeto Imune. Institui o Programa Municipal de Ampliação de Atendimento Psicológico no município de Canoinhas, mediante a parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Instituição de Ensino Superior, visando ampliar o acesso aos serviços de saúde mental, especialmente às pessoas imunossuprimidos e a população e a população em situações de vulnerabilidade e da outras providências. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar todos que compõem hoje a bancada, meus colegas, professores e ao povo canoinhense que nos assiste. Eu e minha colega iremos apresentar sobre a justificativa que nos levou a criar esse projeto. Senhores vereadores, fazemos parte do povo canoinhense, crescemos e vivemos grande parte da nossa vida nesta cidade. Diariamente vemos os problemas da nossa cidade, mas o nosso objetivo com esse projeto é mostrar uma realidade da cidade de Canoinhas que muitos não têm conhecimento. Diversas pessoas na nossa cidade são portadoras de doenças. Algumas dessas doenças podem ter curas e outras não. As pessoas que são portadoras de doenças que estão em tratamento e que afetam diretamente ao sistema imunológico são chamadas de imunossuprimidos. Pessoas que se encaixam nessa categoria são pessoas idosas, diabéticas, portadoras de diversas doenças que afetam diretamente ao sistema imunológico, como lúpus, HIV e etc. As pessoas que se encaixam nessa categoria têm acesso antecipado a remédios, vacinas e até mesmo têm direito a atendimentos psicológicos. Mas, infelizmente, muitas dessas vezes, esses direitos não são totalmente atendidos pela alta demanda e até mesmo pelo desfalque de profissionais na área da saúde de nossa cidade. Boa noite a todos, presidentes, vereadores e o público que nos assiste. Eu venho trazer um depoimento de uma pessoa que que incentivou a gente a pegar e fazer esse projeto. Trazemos o depoimento de uma pessoa que não gostaria de ser identificada, mas que faz parte dessa minoria. Venho de uma família onde os meus pais são portadores de uma doença incurável e que até hoje se tem grande preconceito. Por conta da doença deles, nasci com um sistema imunológico fragilizado e, portanto, tive até os meus 3 anos de idade todo mês bater ponto em hospitais e postinhos para fazer exames. Graças a Deus, a doença dos meus pais não foi passada a mim. Mas mesmo assim, tive o privilégio de ter vacinas antecipadas, remédios e até mesmo ao atendimento psicológico eu tive acesso. Teve uma época da minha vida em que eu e meu irmão estávamos psicologicamente abalados e por isso recorremos ao atendimento psicológico, que na época era oferecido pela Policlínica. Na época, tinha somente uma psicóloga para realizar esse atendimento. E se não me falha a memória, era mais de 100 pessoas que essa mesma psicóloga atendia. Justamente pela alta demanda, eu e meu irmão tínhamos que dividir uma única sessão, sendo meia hora para cada. E em menos de 10 sessões, a psicóloga entrou em férias e nunca mais tivemos retorno. A partir desse relato, vemos a necessidade de um maior zelo a esse grupo minoritário, que atualmente tem grande demanda, porém poucos profissionais para atendimento. Por isso, propomos uma parceria entre as instituições de ensino superior e a Secretaria de Saúde do município, para que os estudantes com devido direcionamento façam esses atendimentos. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Ana Júlia Marcon Balct e Leonardo Bittencourt. Boa noite, senhor presidente.
Cumprimento Vossa Excelência e, em seu nome, estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, aos integrantes da mesa, ao público presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. O nosso projeto de lei institui no âmbito municipal o programa Abrigo Solidário Animal, destinado à instalação de abrigos temporários para cães e gatos comunitários em situação de rua durante períodos de frio intenso no município de Canoinhas. Justificativa. Senhores vereadores, a presente lei tem como objetivo garantir proteção e bem-estar aos animais em situação de rua, especialmente durante os períodos de inverno e baixas temperaturas, quando muitos acabam sofrendo com frio intenso, doenças e até morte por falta de abrigo adequado. A criação de abrigos temporários representa uma medida simples, humanitária e de grande impacto social, promovendo cuidado, respeito e conscientização da população sobre a causa animal. A iniciativa também contribui para reduzir situações de maus tratos e abandonos, oferecendo condições mínimas de sobrevivência aos animais comunitários em situação de rua. Dessa forma, o projeto busca unir o poder público e a sociedade em ações solidárias, promovendo uma cidade mais consciente, responsável e comprometida com o bem-estar animal. Obrigada. Obrigado. Ellen Sofia Renzi e Edson. Boa noite, senhores vereadores e demais presentes. Apresentamos o projeto de lei que institui o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e estabelece diretrizes para a política municipal de proteção, assistência e bem-estar animal no município de Canoinhas. Boa noite a todos. Senhores vereadores, a presente proposição busca fortalecer as políticas públicas de proteção animal no município de Canoinhas, criando instrumento destinado à captação e aplicação de recursos específicos para ações de bem-estar animal. A crescente demanda por atendimento a animais abandonados, vítimas de maus tratos e pertencentes a famílias em situações de vulnerabilidade social demonstra a necessidade de mecanismo permanente de apoio. O projeto também estabelece diretrizes para futuras iniciativas como o SAMU Animal, o Banco Municipal de Ração Solidária e o Programa Municipal de Auxílio Veterinário, permitindo que o município desenvolva instrumentos de proteção animal em cooperação com a Cômbia e demais entidades. A proposta está alinhada aos princípios constitucionais de proteção ambiental da tutela da fauna. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres vereadores para aprovação da presente matéria. Obrigado a todos. Obrigado. João Vitor Bens Nascimento e Fabrício Lourenço de Moraes. Então, boa noite a todos. O nosso projeto de lei institui a política municipal de atendimento descentralizado nos bairros, denominada Entrega no Bairro, do município de Canoinhas. Então, o presente projeto de lei tem como objetivo instituir no município de Canoinhas a política municipal de atendimento descentralizado nos bairros, denominada Entrega no Bairro, voltada a aproximar os serviços públicos municipais da população. A situação problema que justifica a proposta é a dificuldade enfrentada por muitos cidadãos para deslocar-se até a sede da prefeitura ou até órgãos centrais para resolver demandas simples. Esse problema atinge especialmente idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores, moradores de bairros distantes, de comunidades rurais, mães com crianças pequenas e famílias de baixa renda. Na prática, muitos atendimentos não exigem a estrutura complexa e podem ser realizados ou encaminhados em locais que já existem, como escolas municipais, unidades de saúde, CRAS, associações comunitárias, salões de bairro e outros espaços públicos. A descentralização organizada reduz a perda de
de tempo, diminui gastos com transporte, evita filas concentradas e melhora a presença do poder público nos bairros. A proposta não cria novo benefício financeiro, não existe construção de unidades, não obriga a contratação de servidores e não impõe despesa permanente ao município. O objetivo é utilizar melhor a estrutura já existente por meio do calendário periódico, divulgação clara dos serviços disponíveis e atendimento de baixa complexidade nos bairros da comunidade. A iniciativa fortalece a eficiência administrativa, pois permite que demandas simples sejam filtradas, organizadas e encaminhadas corretamente, evitando que o cidadão vá ao local errado e deixe de ser atendido por falta de orientação básica. Dessa forma, o projeto de lei apresenta a situação legislativa simples, viável, de baixo custo e com impacto direto na vida da população, especialmente das pessoas que mais dependem de serviços públicos municipais. Então, o projeto de lei Entrega no Bairro é viável, simples e socialmente relevante, pois aproxima o serviço público do cidadão sem criar despesas para o município. Muito obrigado. Obrigado. Heloísa Moraes e Lucas Kroschmaurer. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras e demais presentes. Minha dupla não pôde estar presente, razão pela qual eu vou apresentar de forma individual. Venho, nessa oportunidade, apresentar uma proposta de projeto de lei para apreciação dessa Casa Legislativa, que institui a Carteira Municipal de Identificação do Egresso, do Acolhimento e da outras providências. Justifica o presente projeto de lei tem como objetivo instituir a Carteira Municipal de Identificação do Egresso do Acolhimento Institucional, destinada a jovens desligados dos serviços de acolhimento do município em razão da maioridade civil. A proposta busca fortalecer políticas públicas de inclusão social e profissional voltadas a um grupo socialmente vulnerável, que, ao atingir a vida adulta, frequentemente enfrenta dificuldades relacionadas ao acesso ao mercado de trabalho, qualificação profissional, autonomia financeira e integração comunitária. Nesse sentido, a carteira funcionará como instrumento de identificação e facilitação do acesso prioritário a programas municipais já existentes, especialmente nas áreas de qualificação profissional, intermediação de mão de obra, programas de estágio, jovem aprendiz e primeiro emprego, sem criação de benefícios assistenciais permanentes ou despesas obrigatórias adicionais ao município. O projeto também prevê a possibilidade de parcerias institucionais com empresas, entidades e instituições públicas ou privadas, visando ampliar oportunidades de capacitação e inclusão produtiva, respeitando os limites legais e constitucionais aplicáveis à administração pública e à iniciativa privada. Destaca-se ainda que a implementação da medida ocorrerá preferencialmente em formato digital e mediante utilização da estrutura administrativa já existente, observando os princípios da eficiência, economicidade e interesse público. Assim, trata-se de iniciativa de relevante interesse social voltada à promoção da dignidade, autonomia e inclusão dos jovens egressos do acolhimento institucional, contribuindo para a construção de oportunidades concretas de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Então, essa era a nossa última apresentação. Agora, deixo aberta a fala aos nossos colegas vereadores. Senhor presidente. Vereador André. Então, gostaria de parabenizar inicialmente todos os alunos. O que eu verifiquei aqui, tá? Fiz aqui uma anotação de cada um dos projetos. Muitos desses projetos, nós temos alguns deles que já foram feitos por essa casa. Eu cito aqui o projeto relacionado às motos elétricas, aos autopropelidos. Até agradecer a Rafa, né, que me mandou aqui mais com maior precisão. Lei Ordinária número 7.164 de 2025 dispõe sobre a circulação de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município de Canoinhas e da outras providências.
Até foi citado sobre a guarda de trânsito, né? Hoje, basicamente, ela existe, né, como DETRACAN, mas a guarda ostensiva em rua basicamente não existe por falta de agentes, não existem agentes efetivos que fazem essa fiscalização. Mas a ideia da lei já está em vigor, porque em maio foi feito um convênio com a Polícia Militar, então já começou o recolhimento de alguns veículos, inicialmente numa fase de orientação, para depois uma fase de punição. Nós tivemos no final de semana um óbito, não no nosso município, mas ocasionado por uma negligência de 2 meninas de 16 anos que estavam com uma moto dessa. Sobre a questão dos autistas, eu gostaria de parabenizar, não só o autismo, mas todos os outros casos de neurodivergência. Eu sou pai atípico, eu tenho um grau de atipia, e a gente fala muito da criança, o autismo, mas aqui foi citado 2 pontos que me chamaram a atenção. Os pais, eu como pai, até então eu tive uma dificuldade de orientação, até agradeço a PAIC pelo acolhimento que deu, né? E hoje nós temos também a AMA no nosso município, mas um ponto muito importante que são os professores. A questão de sobrecarga que eles têm, não somente por questão de neurodivergência, mas todo o contexto que hoje eles estão embutidos, porque muita coisa mudou, tiveram que receber uma estrutura, situações que não haviam antes, então a sobrecarga está muito grande, então eu parabenizo por todas as leis. Aliás, ano passado, uma das leis que foram efetivadas do projeto da UGV foi uma lei relacionada ao selo de empresa amiga do autista, que foi até a da Letícia Voit, a acadêmica, e teve mais uma lei também que foi efetivada, que agora eu não lembro. Sobre a questão de estímulos sensoriais, uma lei bastante plausível, porque não inclui ali despesas a mais para o município. Acredito que é uma lei que a gente pode incluir, fazer um conjunto com essas leis sugeridas hoje. A professora Camila vai passar para nós, né, futuramente as leis. Eu acredito que nós podemos até unificar e ver também as questões de constitucionalidade. Acredito que a questão dos animais, vou deixar para o vereador Tati, ela até não está muito bem de saúde, né, mas é bem-estar animal, porque a questão de abrigo é uma questão perigosa, nós já estamos nessa cidade, nessa casa, porque outras cidades que aderiram, tanto Porto União e Mafra, estão tendo problemas com abrigos, porque infelizmente o ser humano é o problema, e ele acaba transformando o abrigo de animal, mesmo que temporário, em um depósito de cachorro. E isso acaba sendo mais maus tratos do que propriamente uma ajuda. Existem outras medidas que a gente está trabalhando, como castração, como chipagem, mas são medidas de longo prazo, e o abrigo, infelizmente, onde foi implantado, não teve sucesso esperado. Sobre a questão do atendimento descentralizado, a gente já falou aqui nessa casa que a volta dos conserveiros da intendência, como havia antigamente nos bairros, eram serviços muito bons que infelizmente foram retirados, que poderiam voltar e também atender essa questão. Aqui sobre a questão do mercado de trabalho para os egressos, hoje em Canoinhas nós temos o Centro da Juventude, que faz exatamente esse trabalho licitado, de dar uma qualificação para esse pessoal. Então, até muitas coisas do que estão aqui propostas já vão de encontro com algumas coisas que já estão acontecendo na nossa cidade, mas claro, a gente recebendo as leis na íntegra, a gente pode absorver essas leis e incrementar e melhorar aquilo que já é vigente. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Romer. Senhor presidente, colegas, funcionários, público que nos assiste, em especial os participantes, professores e alunos da UGV Canoinhas. Ademais, eu creio que o vereador André fez uma breve análise de quase tudo que foi de preposição aqui, então eu falar muito, me estender muito nisso, eu vou estar chovendo no molhado. Gostaria de parabenizar os alunos e a professora pela pesquisa e pelas preposições. A gente observa um zelo muito grande ao vício de origem, né? Isso é muito importante para que, no caso, essas preposições virem a se tornar projetos de lei, para que elas consigam se manter. Hoje existe um recurso jurídico chamado ação de inconstitucionalidade, quando um projeto não possui a origem devida, que no caso hoje o executivo, que é o poder público municipal, ele é o detentor de todo o recurso público do município, então ele detém de todas as, de certa forma, de toda a capacidade de inserir dinheiro e mão de obra. Então esse, de certa forma, é o principal causador dessas ações de inconstitucionalidade, é realmente o vício de origem. A gente sabe muito bem que o sistema legislativo brasileiro, ele, de certa forma, ele é tão abrangente
e em certos casos ele é tão diminuto, porque a gente tem uma legislação federal que permite pouca abertura para estados e quem dirá para municípios, haja visto que existe essa escala hierárquica. Então a gente parabeniza realmente vocês por terem se atentado a todos esses detalhes que podem parecer pequenos, mas diante da responsabilidade que é o legislar, realmente eles têm uma importância tremenda. Dentro de uma preposição com relação ao idoso, eu gostaria de dar uma boa notícia. Eu vou estar, já tive em conversa com o secretário de Assistência Social e amanhã a gente estará propondo aqui, através de indicação, porém eu já conversei pessoalmente com ele hoje de manhã, para a efetivação de um curso de cuidador de idosos no município de Canoinhas, porque hoje muitos não sabem o que fazer por desconhecimento e até muitas pessoas podem estar se utilizando desse mercado de trabalho, então também vem a ser uma alternativa de renda. E muitas vezes esse curso ele acaba tirando um peso do poder público municipal. Para quem consegue observar os custos de locação de vagas ou de disposição de vagas públicas para idosos, eles são elevados. A gente sabe que é um público que necessita de uma atenção muito mais redobrada que qualquer outro. Então, isso acaba incidindo na precificação daquela vaga, infelizmente. E talvez nós tendo esse curso disponível pelo município de forma gratuita, a gente vai estar diminuindo esses custos, porque muitas pessoas que hoje estão na tangente desse sistema podem sim ser contemplados. Muito, muito obrigado a vocês e seria o que eu poderia falar hoje. Vereadora Kátia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, professora Marisa, minha colega, né? Assim como o professor André, nós também às vezes nos aventuramos lá pela UGV. Como o professor já muito bem frisou, nós tivemos muitos bons e excelentes projetos, professor, apresentados no ano passado, né, e ideias que nos retomam também a pensamentos que podem agregar em outras coisas que a gente já tem, né? Então, trabalhamos já sobre as neurodivergências nessa casa, tivemos apoio e material para nos subsidiar através dos projetos elaborados no ano passado e acredito que nesse ano não será diferente. É óbvio que alguns temas eles nos tocam mais, e principalmente no meu caso, a questão da saúde, né, a questão dos idosos. Nós falamos na semana passada, né, sobre o dia de combate à violência, né, sobre o mês de combate à violência da pessoa idosa. Então esse tema é um tema que nós discutimos já na semana passada e não é só no mês que nós devemos trabalhar ele, né? Eu falo que todos os dias nós precisamos trabalhar. E essa ideia veio muito ao encontro do que eu penso, no sentido de que nós não podemos deixar que no nosso município aconteçam situações como foi noticiada recentemente na TV, que idoso foi encontrado em situação precária de higiene, de abandono, né? Assim como também em outra situação, uma casa com mais de 400 gatos, né, dentro da casa de um idoso. Então, isso é uma doença, né? Isso é um acúmulo e isso precisava ter sido visto pelos profissionais, né, da rede pública em algum momento. Então, se tinha um agente comunitário de saúde que visitava essa casa, como aqui não viu, será que em nenhum momento houve uma situação de chamado para um serviço de emergência, né? De que forma que isso nunca foi visto, né? Até que se tornasse notícia. Então, essa rede de apoio, né, de monitoramento, eu particularmente achei muito interessante ser tratado dessa forma. Além de todos os demais temas muito bem abordados, parabéns professora, né, que conduziu o trabalho, como já frisou o colega Homer, com muito cuidado nos vícios de origem. Isso também é bastante importante para que nós possamos ter os trabalhos de vocês como subsídio de trabalho. Muito obrigada e parabéns a todos. Boa noite a todos, caros colegas, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, as professoras aqui presentes, alunos acadêmicos da UGV.
Então, como já os companheiros falaram ali, foi bem abordado pelo vereador André, pelo Homer, pela Kátia. Então, isso vem de encontro já com as preocupações dessa casa, né? Todos os temas abordados são de grande relevância, né, aos quais a gente vai ver, analisar e pensar com carinho. Mas ali, como a Kátia citou, né, numa casa há quantidade de animais. Então, a gente precisa estar mais atenados, mais atentos à população, tanto não só quanto os animais, como pessoas idosas que precisam de atendimento. Achei muito interessante ali o segundo grupo, quando citou sobre o equilíbrio das pessoas, né? As pessoas, às vezes, pecam em trabalhos, a gente vê nas redes sociais, em noticiários, né? Quantas professoras agredindo. É tudo falta de equilíbrio, né? Então, são projetos de todos vocês, excelentes, de excelência, né? E que vem de encontro, como a professora já colocou no início. Vocês são iniciantes, mas trouxeram grandes ideias aqui para nós, quanto vereadores representando a população de Canoinhas. Também ali sobre a dignidade, o acolhimento. Agora está vindo o inverno, vem muita chuva aí. Isso aí é uma coisa bem preocupante, né? Mas eu sei também que as pessoas elas têm que aceitar. Né? Teve um caso no passado aqui em Canoinhas que eles iam lá, tiravam a pessoa, conversavam e a pessoa não aceitava sair daquele local. Ele queria aquela vida, mas agora a gente entende aqui o que vocês apresentaram, que a pessoa também ele tem que ser tratada a parte psicológica, né? A parte da saúde mental. A pessoa não aceitava porque não era bem emocionalmente, psicologicamente. Então, isso também vem de encontro, fazer com que a gente tenha essa reflexão, né? Ali também ele colocou, que foi falado aqui em sessões, o Flênick colocou sobre os meios de transporte, né? Até falou ali o número da lei e tudo. Então, isso também é uma coisa que já vem sendo estudado. Claro, vocês são iniciantes. O que eu achava interessante? De que nós, quanto vereadores, sentar um dia lá na sala de aula de vocês, juntamente com a professora, para ver bem a ideia fundamentada naquilo que vocês querem colocar em prática. Então, seria isso. Estou à disposição quanto vereadora. Posso ser chamada lá um dia, nós... Cada vez 2, 3 vereadores, formar grupos e aprofundar essa ideia de vocês, né? Que são ideias boas, ideias que as quais nós estamos aí para lutar pela população e colocar em prática os projetos que vocês apresentaram nessa noite. Então, meu muito obrigado, né? Porque é uma sessão diferenciada, né? E que nos vem trazer ideias dos acadêmicos da UGV. Parabéns, professora, e pela iniciativa e pela atitude de vocês nessa noite. Então, seria isso. Eu estou sorrindo porque a nossa vereadora, além de vereadora, é professora, já quer ir para a sala de aula, né? Já. Vereador Verca. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aos que nos assistem pelas redes sociais e cumprimentar em especial hoje aos alunos da UGV, professores, né, e aos presentes aqui. Parabenizar vocês, né, por essa importante profissão, né, que vocês estão buscando, direito, né, futuros advogados. Parabenizo mesmo a vocês, os jovens de hoje que estão aí dispostos a enfrentar, né, o direito. Eu também aqui anotei praticamente quase de todos os alunos que fizeram uso ali da tribuna, assim como o vereador André já citou e os demais vereadores. Então, eu achei assim, todos de muita importância para o município. A gente vai analisar com carinho, né, com nossas comissões, quando vim para cá. E a maioria desses, às vezes a gente tem que explicar, né, aos alunos que a maioria, às vezes, dos projetos, ele tem que vir de iniciativa do executivo, né? Às vezes nós podemos fazer um anteprojeto, auxiliar vocês, mas ele tem que ter origem do executivo, né? Ele vem da parte da prefeitura e nós, os vereadores, aqui com certeza vamos aprovar. Mas eu vi aqui, vocês falaram de tantos projetos que foram apresentados aqui que eu anotei, né? Saúde, acompanhamento a pacientes, prevenção, tanto de pais, professores, crianças, adolescentes, projetos de inclusão social,
né? Eu vi ali, anotei também, achei interessante ali auxiliar as pessoas, né? As pessoas idosas, as pessoas de rua, né? No inverno, que sofrem. Uma proposta bem interessante. Ali dos patinetes, o vereador André já explicou, já foi discutido, nós já discutimos aqui nessa Casa de Lei, né? Realmente tem que tomar providência, que a gente no dia a dia nós vemos aí crianças, né, em cima de patinetes, bicicletas elétricas andando na contramão, 2, 3, 4, eu já vi, né, senhor presidente, até 4 pessoas andando em cima de uma bicicleta elétrica, né, e ainda andando na contramão. Então, realmente isso aí foi bem explicado pelo vereador André. Ali a questão de monitoramento dos idosos também que vivem sozinhos também tem que olhar com muito carinho. Parabéns a quem elaborou esse projeto. E o atendimento psicológico. Eu acho que o atendimento psicológico aí para doenças que não têm cura, pacientes que precisam desse atendimento. Pessoas, às vezes, em fase terminal, né? A vereadora Kátia, que é enfermeira, sabe o quanto é preciso. Eu falo porque eu passei por isso, né? Faz 11 meses que eu perdi a minha esposa por câncer, e eu sei o quanto é importante ter um psicólogo, né, auxiliando. Eu me lembro bem que quando encaminharam para a médica paliativa, aquilo, falou em médico paliativo, aquilo já te dá um choque, sabe? Então, e realmente, a gente vê assim, nos grandes centros até que tem mais, mas no nosso município ele tem falta de profissionais como psicólogo, na parte de psicólogos, né, para atender essas pessoas. Então, também anotei aqui, abrigo solidário animal, que foi falado, também já está sendo discutido nessa casa pela vereadora Tati, nós, os demais vereadores, até foi falado proposta de fundo municipal animal. E o atendimento de descentralização nos bairros. Isso aqui, ele vem nos grandes centros, até já existem as subprefeituras. Se você for em Joinville, em Curitiba, Florianópolis, existem as subprefeituras, onde já é descentralizado, para ter esse atendimento nos bairros, para que a nossa população não precise vir, né, na prefeitura. Então, aqui em Canoinhas, né, até já foi implantado e a descentralização, vereadora Rosi, que é para ser no interior, com as patrulhas mecanizadas, né, de cada distrito do nosso interior, já tem hoje uma máquina disponível, né, nos distritos para atender melhor a população. E nos bairros precisa sim. E também anotei o último aqui do projeto que a aluna apresentou ali, do carteira de ingresso a jovens, né, que também curso de pró-jovens e outros, que também foi bem explicado pelo vereador André. Então, eu só queria aqui parabenizar a vocês, né, os alunos de Direito, dizer para vocês, força, lutem, né, que vocês estão no caminho certo, né, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês, né. A gente sabe que não é fácil, né, mas vocês escolheram uma profissão digna, bonita, que é o Direito. Parabéns a vocês e parabéns aos professores e toda a equipe da UGV. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa noite. Vereador Cezão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos e colegas vereadores. Primeiramente, quero dar os parabéns para a Camila, que devolveu a visita, né? Ano passado nós estava lá, hoje vocês estão aqui. E queria dar os parabéns a todos os alunos da UGV. Parabéns pelos projetos. Muito bem colocado pelo vereador André, do Alto das Motos Elétricas, né? Que, infelizmente, nos últimos dias aconteceu um trágico acidente com um jovem de 22 anos. E o André tem um conhecimento muito grandioso para passar. Ele foi meu presidente na comissão ano passado de desenvolvimento, agora ele é vice-presidente. Faz um bom trabalho. Eu quero agradecer ao vereador André por me passar um pouco desse conhecimento. Também assinei junto esse projeto das motos elétricas. É isso, né, vereador André? Assinamos junto, comecemos a debater junto e hoje eu faço parte da Justiça e Redação. Quero só frisar, gostei muito do projeto. Eu acho que foi a terceira apresentação para dar conhecimento para os pais das famílias atípicas. Autista,
e assim por diante. Eu também tenho uma filha que frequenta a PAI. A PAI faz um bom trabalho, mas infelizmente o pai tem que procurar o conhecimento fora. Muitos pais hoje não aceitam um filho atípico de começo, eu posso dizer, que ficam assim, será que ele é, será que ele não é? Então, a gente fica meio perdido o que fazer. E a gente vai buscar esse conhecimento hoje na internet, no YouTube, com psicólogo, para tentar colocar na nossa cabeça que verdadeiramente a gente tem um filho atípico. Então, parabéns pelo projeto. Gostaria de pedir para a professora Camila, para mim, quero apresentar esse projeto aqui na casa, assim como o vereador André apresentou um projeto ano passado, e um projeto muito lindo. Parabéns a todos vocês. Outro também projeto que me chamou a atenção foi de levar um pouco da prefeitura para dentro dos bairros. Isso é muito interessante. Tem muitas pessoas hoje com deficiência que não conseguem vir fazer uma coisa mínima aqui na prefeitura de Canoinhas. Projeto muito bem colocado. Então, queria dar os parabéns a todos os alunos, a cada um de vocês. O projeto dos animais também, SAMU dos animais. Essa me surpreendeu bastante. Parabéns para vocês, parabéns alunos e parabéns aos professores que trouxeram os alunos aqui hoje. Então, todos parabéns. Serei, senhor presidente, mas muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, para encerrar, como todos já ouviram nossos colegas vereadores falarem, muito bem já esclarecido, acho que algumas das ideias que foram trazidas hoje vão de encontro já de algumas leis que já existem no nosso município, outras ainda leis que estão sendo elaboradas, discutidas nessa casa. Mas o que é bom de ver que nós estamos hoje aqui com vocês, jovens, então a gente vê que as ideias elas não fogem muito. Então vocês já estão prestando atenção naquilo que realmente está em torno de vocês. E eu acho que uma sessão dessa é importante para isso. Lógico que nós vamos ter esse material todo depois para a gente ler e discutir novamente, porque toda lei aprovada, mas no futuro ela pode voltar a essa casa e ser novamente alterada. E de repente alguma ideia de vocês pode ser incluída nessa lei que já existe, que já é existente aqui no município. Então isso que é importante. Eu brinquei aqui com a nossa professora, com a Rosi, mas nós estivemos também semana passada lá na UGV, participando também daí com o pessoal do 5º período. Levamos algumas pessoas aqui, inclusive o Daniel que estava aqui, que trabalha junto com a gente aqui, que é nosso colaborador, e foi muito bom mesmo a gente estar lá, participar e estar discutindo ideias e ouvindo todos vocês. Camila, obrigado mais uma vez, obrigado de trazer eles aqui, de nos mostrar as ideias e trazer e aproximar nós cada vez mais de vocês. A UGV está fazendo um grande trabalho em Canoinhas, já está há um tempo aqui, mas quero dizer que sejam sempre bem-vindos nessa casa e leve aqui o agradecimento, acredito que não só meu, mas de todos os vereadores, a todos os professores e a todos os colaboradores lá da UGV. Então, meu muito obrigado e convido a todos depois da sessão, a gente já está encerrando aqui, para que fiquem aqui e a gente faça uma foto com todos vocês e para registrar esse momento. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não, senhor presidente. Nada mais a ver nesta tarde, declaro encerrada a presente reunião, marcando outro em regime ordinário para o dia 9 de junho, terça-feira, às 19 horas.